Eu sou a Terra em Movimento. Eu sou Patrícia e você está ouvindo Asas e Raízes, um lugar onde corpo é terra e escrevemos com a voz. Ah, mas ela tá toda Pachamama, ela tá toda da natureza. Hoje eu não tô aqui para falar sobre poesia, tô com essa voz rouca, tô aqui nos estúdios da minha casa na Amazônia Paraense. Poderia esperar a voz melhorar, mas o tema é urgente. E por ser urgente, a gente vai falar sobre esse veneno, que é esse PL da devastação que tá aí, que foi aprovado na calada da noite, né? Queria começar falando que esses dias eu recebi uma crítica de uma pessoa do Sul, falando que ela mudou pra Amazônia, agora ela está toda Pachamama. Eu acho importante a gente contextualizar o que é a palavra Pachamama. A palavra, ela vem do Quechua, que é a língua dos povos andinos. Ela significa literalmente Mãe Terra ou Mãe Mundo. Mas acontece que ela não é só uma palavra bonita, uma palavra para usar do ponto de vista espiritual e tal. A questão é que ela é uma filosofia inteira que reflete inclusive no mundo jurídico e é uma forma completamente diferente de enxergar a nossa relação com o planeta. Então, para os povos originários dos Andes, Quechuas e outros, Pachamama não é um recurso que a gente usa, ela é uma entidade viva, é uma entidade que tem consciência própria. Então a Terra, ela é vida. E essa visão é um oposto total a essa nossa cultura ocidental que vê a natureza como um estoque de coisas, como um estoque onde a gente pode simplesmente usar até acabar. Então, para os povos andinos, a gente faz parte, e não só para os povos andinos, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão jurídica mais pra frente nesse podcast, não só para os povos andinos, né? Mas a gente faz parte desse grande ser que é chamado como Pachamama. Então, nós não somos os donos da Terra, mas a Terra é que nos possui. Ao contrário. Então, antes de adentrar nesse veneno que é o projeto de lei, o PL da devastação, como está sendo popularmente conhecido, eu quis contextualizar esse ponto de vista que é importante e que mudou a minha perspectiva sobre o que alguns chamam de direito ambiental, que eu prefiro me referir como direitos da natureza. Eu falei para vocês, hoje aqui não vai ter poesia. Enfim, vocês sabiam que vários países pelo mundo já reconhecem que a natureza tem direitos próprios? Isso é uma questão meio lógica, né? E isso tudo começou com esse conceito ancestral de Pachamama. Então eu quero começar falando aqui como que isso virou lei no Equador. Em 2008 aconteceu uma questão revolucionária, vamos dizer assim. O Equador estava fazendo a sua Constituição, né? Refazendo a Constituição, e os movimentos indígenas conseguiram incluir os direitos da Pachamama no texto constitucional. Então imaginem a cena numa Assembleia Constituinte com os juristas tradicionais de um lado e os representantes indígenas de outro, falando, olha, a natureza ela tem que ter direitos próprios igual a gente. E isso foi aprovado. Então, o artigo 71 da Constituição do Equador, ele diz o seguinte, abre aspas, a natureza ou Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Vejam, a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais. Para quem escutou o primeiro episódio do podcast, inclusive, eu conversava com a dona Linda sobre ela contava que tem uma parte de área do sítio dela que sofreu uma queimada. E essa parte de área, ela tá tentando replantar e ela já tentou replantar várias coisas e não estava pegando e mexendo na terra. E ela disse que vai ainda muitos anos para poder regenerar aquela parte do solo. Então, me chama a atenção que essa parte que fala do artigo 71 da Constituição Equatoriana, ela fala do direito da natureza em regenerar os seus ciclos vitais. Eu acho que tem muito desdobramento aqui para a gente conversar sobre isso, porque
não tem como a gente ver um direito da natureza separado do que é o nosso direito enquanto ser humano, o nosso direito ao bem viver, o nosso direito a estar num ambiente onde eu possa respirar sem ter complicações na minha saúde por respirar um ar que não tá puro, onde eu respiro fumaça, onde eu posso tomar um banho, onde eu posso tomar água que não contenha metais pesados. Enfim, eu acredito que os direitos da natureza, eles estão intrinsecamente relacionados com os direitos humanos. Então, na prática, quando a gente fala desse artigo 71 da Constituição do Equador, significa que se alguém poluir um rio no Equador, ele não vai estar prejudicando só as pessoas que usam aquela água. Ele vai estar violando o direito próprio do rio de existir. Então, o rio ele pode ser representado em um tribunal como se fosse uma pessoa. E aí vocês vão estar dizendo, ai, mas ela tá falando uma viagem, não sei o quê. Cara, mas hoje no Brasil uma pessoa jurídica ela é vista ela tem mais proteções do que a própria natureza em si. E aí eu não vou falar só do Equador. Não pensem que é só o Equador. A Bolívia também teve em 2009 a aprovação da Lei dos Direitos da Mãe Terra. E olha que interessante, eles listaram os direitos específicos que a natureza tem. O direito à vida e à diversidade, direito à água, direito ao ar limpo. Que não é só um direito da natureza. Para pensar. A gente faz parte da natureza, né? Mas enquanto jurídico aqui, reconhecendo no Brasil, né, os direitos humanos, que é o que a gente tem, direito à água e direito a ar limpo é um direito humano também. Então, voltando aqui, questão da Bolívia. Direito à vida e à diversidade, direito à água, direito ao ar limpo, direito ao equilíbrio, direito à restauração, direito de viver livre de contaminação. Então é como se tivesse feito assim uma declaração universal dos direitos da natureza, né? E no caso da Nova Zelândia, eu achei muito interessante quando fui pesquisar que na Nova Zelândia aconteceu uma situação muito parecida, mas com uma pegada mais local, assim. Os habitantes originais de lá, né? Eles sempre consideraram o rio, eu não sei como pronuncia, Wanganui, salvo engano, Wanganui. Como um ancestral vivo. O rio ele tem vida, né? Então para eles o rio ele não é só uma água correndo, algo que vai lá, vai usar, vai explorar e tal, e é isso. O rio ele é um parente, ele é uma entidade viva, né? Então depois de 140 anos brigando na justiça, olha isso, 140 anos brigando na justiça. No ano de 2017, eles conseguiram que o governo reconhecesse o rio como pessoa jurídica. Então agora o rio, esse rio na Nova Zelândia, ele tem os mesmos direitos, vamos dizer assim, os mesmos direitos que um ser humano. Então se alguém poluir o rio, é como se estivesse agredindo uma pessoa. E se alguém poluir o rio pode ser representado perante o tribunal. E aí ele tem os guardiões legais, né? E uma indicação, que é feita uma indicação pelo governo, e aí a gente entra num outro contexto também. Então, voltando para a questão, eu queria fazer toda essa introdução para vocês para falar sobre a possibilidade e sobre o que já acontece na comunidade internacional, que é reconhecer a natureza enquanto sujeito de direitos. E aí eu vou falar hoje sobre um assunto que está assim, emergente, que está tirando o sono e que deveria tirar o teu sono também, né? Vocês já ouviram falar do PL da devastação, o PL 2159/2021. Não é exagero, esse negócio ele é tão perigoso que se ele for aprovado, a gente vai ter a legalização da destruição ambiental no país. E o pior de tudo, às vésperas da COP30, que vai ser aqui no Brasil, em Belém. É como se a gente estivesse organizando uma festa para falar sobre preservação ambiental e na véspera a gente decide assim, decidir se tacar fogo na própria festa, sabe? Não faz o menor sentido. Eu vou ser bem direta. O PL da devastação, ele é uma bomba disfarçada de modernização. Eles vendem como se fosse para agilizar o licenciamento ambiental, mas na realidade é para acabar com ele. Eu estava ouvindo todas as notícias e tal, e eu resolvi pegar o texto na íntegra e ler ele. E fui anotando aqui os artigos mais absurdos. Não tem como eu ficar falando sobre todos aqui, porque eu acho que vai ficar maçante até para vocês também. Mas eu vou tentar falar sobre alguns que eu considero assim as bombas absurdas, né? A primeira bomba eu diria que é a anistia total para o agronegócio.
O artigo 9º desse projeto é, assim, de doer o coração, sabe? Eles querem dispensar totalmente, escutem bem, dispensar totalmente o licenciamento ambiental para qualquer tipo de cultivo agrícola, pecuária extensiva e semi-intensiva, pesquisas agropecuárias, e isso significa que pode desmatar, que pode jogar agrotóxico, que pode expandir sobre terras indígenas e quilombolas sem precisar uma licença. Então é como se liberasse todo mundo para dirigir sem carteira de motorista, sabe? Primeira coisa que eu pensei assim, peraí. Então todo mundo sabe dirigir, né? Vamos partir do princípio que todo mundo sabe dirigir, então não precisa mais ter o processo de habilitação. Só vai lá, pega no site, preenche um formulário declarando que você sabe dirigir, que tá tudo certo. Se você atropelar alguém, aí é outra situação, tá? Mas assim, você faz uma declaração aí que você não vai atropelar ninguém, tá? E olha a ironia, enquanto o mundo inteiro tá cobrando do Brasil uma responsabilidade ambiental, principalmente por causa da Amazônia e do Cerrado, a gente quer aprovar uma lei que literalmente libera geral para devastação. Enfim, vocês devem estar achando que eu tô meio radical aqui, mas eu acabei de ler o PL e eu tô realmente indignada. E vamos falar da segunda bomba. Aqui a coisa fica ainda mais surreal. Vocês sabem o que é EIA, que seria o estudo de impacto ambiental, né? Então, o estudo de impacto ambiental é basicamente o quê? Uma análise científica que é feita para entender o estrago que um projeto pode ocasionar. Então, ele é feito, esse estudo é feito antes de dar o ok para aquele projeto. E a Constituição brasileira hoje, ela é bem clara quando ela fala da obrigação de fazer esse estudo para que sejam aprovados alguns projetos, certo? Que podem causar degradação significativa e tal. O que acontece? Eu chego a me engasgar aqui, porque eu tô revoltada. O PL quer transformar isso numa exceção. Vai transformar essa regra constitucional numa exceção. Eu vou falar mais diretamente. É como se grandes hidrelétricas, mineradoras, rodovias, tudo isso poderia ser aprovado só com uma opinião da autoridade licenciadora. Não precisaria de um estudo científico. Achismo viraria método. A terceira bomba é o autolicenciamento, aquilo que eu comentei para vocês. Vai lá no site, pega, imprime o formulário, né? O projeto ele permite que as próprias empresas se deem uma licença, né? Uma autolicença, através do sistema online. Enfim, sem comentários. A quarta bomba, ela facilita a devastação em áreas protegidas. Ele tem uma pegadinha muito sutil quando ele vai... Deixa eu até ver aqui qual é o artigo 9º, parágrafo 7º. Ele vai falar assim, é muito sutil, tá? Ele vai... Nossa, tem uns artigos que eu li e reli, eu pensei, não é isso, cara, não pode ser. Ele fala assim, ó, são de utilidade pública as barragens de pequeno porte, piriri, piriri, piriri. Só essa partezinha assim, ó, são de utilidade pública. Sabe onde ficam essas áreas? Elas ficam nas margens dos rios, nas nascentes, nas encostas, lugares que são fundamentais para manter o equilíbrio dos ecossistemas. E transformar em, abre aspas, utilidade pública, fecha aspas, parece inofensivo, mas olha só, é como se você pudesse construir a tua piscina em cima de uma caixa d'água do prédio, porque você decidiu que a tua piscina é de utilidade pública. E quando ela declara que essas barragens pequenas, elas são de utilidade pública, esse projeto de lei automaticamente ele autoriza o desmatamento em margens de rios, em obras em nascentes, em intervenções, em encostas. É uma pegadinha muito sutil mesmo, eu falo isso porque parece inofensivo declarar como utilidade pública, só que na prática abre uma brecha enorme para devastar áreas que hoje já são protegidas por lei. Então isso é um retrocesso escancarado. A quinta bomba é uma das coisas que mais me revolta nesse projeto, é como cala
as comunidades, as vozes das pessoas. As audiências públicas, que são um momento que a comunidade teria para questionar, para opinar sobre os projetos que vão afetar a localidade e tal, elas só vão acontecer quando os projetos precisarem de estudo de impacto ambiental. Aquele estudo que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, como a gente já viu que quase nada vai precisar do estudo mais, né? Não vai precisar mais desse estudo, qual vai ser o resultado? As comunidades vão meio que perder o direito, vão perder o direito de falar sobre os empreendimentos que vão estar impactando diretamente os territórios. Então, a sexta bomba, ela permite reaproveitar os estudos ambientais antigos. Ah, mas tem um estudo aqui de 2015, deixa eu ver se serve. Gente, ecossistema muda, o clima mudou nesses últimos anos, as questões mudam. Como é que você vai usar um diagnóstico velho, um estudo antigo, para uma situação nova? A sétima bomba é a questão da responsabilidade daqueles que vão financiar esses projetos, né? Então, o projeto, ele blinda os financiadores, os investidores, né? No artigo 54, ele exclui a responsabilidade dos financiadores. Então, na prática, o que isso significa? Descomplicando, assim. Na prática, isso significa que os bancos, eles vão poder investir num projeto, ainda que ele seja um projeto predatório, porque eles sabem que eles não vão responder por nada. Então, isso vai dar um incentivo, né, nesses financiamentos. Seria como, sei lá, financiar... Esse ponto é como se ele acabasse com o princípio do poluidor-pagador, né? Agora, quem paga é sempre o meio ambiente e as comunidades atingidas. E aí, a gente tá nesse momento numa ironia cruel, assim, porque é tempo de COP30. O Brasil vai sediar a COP30, que, para quem não sabe, é uma das conferências climáticas mais importantes da história. O mundo inteiro vai estar de olho no Brasil. O mundo inteiro vai estar de olho na Amazônia. Belém vai sediar essa COP. E nós, às vésperas do evento, praticamente esse evento vai acontecer em novembro, né? Às vésperas desse evento, a gente se depara com um projeto de lei aprovado no Senado que legaliza a devastação. Eu não tenho outro termo para usar senão esse, assim, que legaliza a devastação. Como se legalizasse a morte. O Brasil, ele sempre se vendeu como o guardião da Amazônia, sabe? O país da biodiversidade. Eu fico imaginando, assim, os impactos que isso vai causar, né? Pressão gigantesca sobre territórios indígenas e quilombolas, obras de saneamento, aterros, usinas, operando sem o devido controle, comprometendo qualidade de ar, de água e invasão de territórios, conflitos ambientais, e a gente já tem muitos problemas assim no Brasil hoje, muitos mesmo. E esse projeto parece que ele vem validar e ainda inflamar mais esses problemas. E sem contar que os resultados disso, eles são muito difíceis de reverter, seriam demorados ou quase impossíveis de reverter. A fragmentação acelerada dos biomas, a perda da biodiversidade em escala, o colapso dos serviços que a natureza presta pra gente, né, como regulação do clima, isso que a gente já tá vendo, na verdade, assim. E do ponto de vista jurídico, o que eu posso dizer para vocês, que eu percebo, né, que esse projeto, ele é uma aberração, assim. A Constituição Federal, ela determina que o desenvolvimento, ele tem que ser sustentável. O meio ambiente equilibrado, ele é um direito de todos, artigo 225, salvo engano, fala sobre isso. Só que esse projeto de lei, ele viola todos esses princípios constitucionais. Ele é tão escancarado que chega a ser bizarro, sabe? É como se alguém aprovasse uma lei dizendo pode matar, porque agiliza o processo. Não dá, né? Tem coisas que são inegociáveis. Olha, a situação é muito complexa, ela é grave. E eu acho que a gente tem que pensar lá atrás, nos erros que a gente cometeu lá atrás, né? Enquanto eleitores mesmo, sabe? Porque essa bancada que aprovou esse projeto de lei, ainda que a gente espere agora um veto presidencial para esse PL, o Senado ainda pode, como se fosse assim, vetar o veto, sabe?
como se fosse derrubar a decisão do presidente. Em linhas gerais, assim, né? Descomplicando essas questões procedimentais aí pra vocês. Então, o que conta? Quem tem um poder de decisão é o legislativo. E é ali que a gente tem que pensar quem que a gente tá colocando lá. Esse é o primeiro ponto. E aí depois vem a questão da pressão popular. Quanto mais as pessoas se informarem do que se trata esse projeto, eu acredito que mais pressão vai existir para poder vetar. E eu acho que é um momento de a gente fazer essa pressão. A gente tem um cenário agora que é a COP30 para falar sobre isso, né? Das representatividades populares para falar sobre essa questão. Mas quem tá aqui no norte também, quem tá se programando para ir para a COP30 também tá vendo o absurdo e o desafio que vai ser chegar na COP30. Eu fui pesquisar Airbnb, por exemplo, hotel e tal. Gente, tem Airbnb para 30 mil, 40 mil para uma semana em Belém, na semana da COP30. Quais grupos sociais vão conseguir estar na COP30 com representatividade, com volume significativo de pessoas para falar sobre isso? E o que está acontecendo em Belém, além disso, é uma maquiagem também. Outro ponto que eu queria trazer assim para uma reflexão final é que o STF ele pode ser acionado também para declarar a inconstitucionalidade desse projeto, né? E a comunidade internacional também pode pressionar. O Brasil depende de investimentos e parcerias internacionais, né? E quando ele aprova um projeto de lei assim, ele viola inclusive outros acordos internacionais dos quais ele faz parte, que a gente nem entrei aqui nessa questão, nesse episódio. A comunidade internacional, se você parar para pensar, ninguém vai querer se associar a um país que legaliza a destruição ambiental, que tem uma lei com essas determinações, né? Então, eu quero deixar essa reflexão aqui. A gente está falando de direitos da natureza, mas no fundo falando do nosso próprio direito à vida, porque não existe economia sem ecossistema funcionando, não existe sociedade sem água limpa, ar puro, solo fértil, não existe um futuro sem biodiversidade. Quando é destruído esses ecossistemas, a gente está destruindo a base da nossa própria existência, é dar um tiro no pé. O PL ele não é só um retrocesso ambiental, ele é uma declaração de guerra contra a vida, sabe? Contra as gerações futuras. Eu fico imaginando como é que vai ser daqui 10, daqui 20, daqui 50 anos. Que Brasil que a gente vai estar vivendo daqui 50 anos. Em 2023, foi a primeira vez que eu estive na Amazônia, e eu estive na Amazônia no auge da seca. Eu lembro que, não que eu seja a sabidona, né, mas a minha ignorância na época, eu pensava assim, nossa, a Amazônia é um lugar úmido, um lugar assim e tal, e eu, arrumando a minha mala, arrumando as coisas pra vir pra cá, eu pensava várias coisas assim que eu poderia trazer, pensando no ambiente aqui como seria, né? E eu cheguei aqui, eu me deparei com uma realidade completamente diferente. Muitos lugares que não podia chegar porque os rios estavam secos, porque o ar estava absurdo. A primeira vez que eu vim, eu fiquei só 12 dias. E eu voltei para Santa Catarina e fiquei um mês me tratando de uma asma que eu tenho, que agravou por causa das queimadas. Tava absurdo respirar. Isso foi 2023. 2024, a mesma coisa. Só que 2024 foram 3 meses praticamente embaixo, sob fumaça, respirando fumaça. E os postos de saúde cheios, as pessoas sofrendo muito com isso. Então, acho que, assim, eu sei que é chato, talvez, ouvir tudo isso, ou pareça distante para quem não é do norte, assim, ouvir tudo isso, quem não tá preocupado com isso. Eu sei que às vezes parece chato, e hoje eu não trouxe poesia, hoje eu não trouxe coisas legais para falar aqui, porque me parece que os interesses econômicos sempre acabam ganhando. Só que a história mostra que, quando a sociedade, quando ela se mobiliza, quando a gente se informa, sobre o que está acontecendo e pressiona, as coisas podem mudar. Eu sou do tipo que eu vou lá para pesquisar o negócio, porque eu não gosto de ficar vendo o que o outro falou. Por exemplo, ficar vendo matéria e tal, não sei o quê. Eu fui lá na fonte, eu peguei o texto desse projeto de lei para ver e encontrei uma aberração. Então, a defesa da natureza, o que eu quero falar assim para finalizar é que a defesa da natureza é fundamentalmente a defesa da vida, como eu falei. Os direitos da natureza, eles estão diretamente relacionados com os direitos humanos
humanos. Então vamos espalhar essa informação e entender a natureza, começar a ver de uma perspectiva de que a natureza, ela é sujeito de direitos, ela tem vida e nós fazemos parte da natureza, nós somos natureza, nós somos seres essencialmente ecológicos. E para quem tiver interesse em ler um pouquinho mais sobre o que eu estou escrevendo também, eu escrevi um artigo que eu denominei como PL da devastação, como o Brasil quer legalizar a destruição ambiental às vésperas da COP30, e eu vou deixar o link aqui do artigo para vocês, para que quem tiver interesse em analisar um pouco mais o ponto a ponto dos artigos e tal, fica à vontade aí comentar. E é isso, pessoal, por hoje é isso. Minha voz tá meio rouca, mas eu acredito que era necessário falar, o tema é urgente e a gente precisa falar sobre isso. Valeu, até a próxima! A gente se encontra no próximo episódio. E fica a pergunta: e por que a natureza não seria sujeito de direitos?